Olá, leoninos e leoninas, tudo bem? Sejam bem-vindos, Leão, para mais uma leitura. Vou começar, Leão, pela energia que vai estar influenciando nesse momento para vocês. E, leoninos, a energia, ela fala a respeito de uma lição. E através dessa lição, na qual você aprende algo ou tira algum, né, conhecimento disso, você consegue se liberar da situação. Então, a energia, ela fala o quê? Que você vai passar ali por um acontecimento, por uma experiência que vai servir de lição para você, e aprendendo essa lição, você automaticamente se liberta de algo. Então, essa lição, ela vem com o propósito não só de te ensinar, não só de causar qualquer tipo de sentimento, mas ela vem para te liberar de uma situação que possivelmente era algo que estava te fazendo mal ou que não tinha relevância na sua vida, e que você vai passar por essa experiência que pode vir de uma forma leve, como também pode vir de uma forma mais hostil, mas que isso automaticamente te libera de algo que não estava acrescentando nada de bom na sua vida, Leão. Vamos pegar uma mensagem aqui. A mensagem que vem para vocês vem dizendo o seguinte: envie uma oração de amor para todos aqueles que precisam de um milagre. Essa experiência, Leão, que vocês estão tendo, pode envolver a fé, pode envolver o sentimento de amor e pode envolver uma necessidade de obter um milagre aqui. Só que eu vou tentar transmitir isso para vocês de uma maneira muito calma, muito leve, porque a intenção aqui não é criar qualquer tipo de apavoro, ok? Leão, essa situação pode ser algo que você não consiga controlar ou você não consiga mudar o destino disso. Porque durante o processo, ou a maneira como as coisas foram feitas até um certo momento, não teve algum cuidado ou não teve uma profundidade. Então surge uma situação aqui, não é uma situação que vai surgir do nada, você já está tendo ali alguns indícios disso, né? Então você já pode estar tendo alguma preocupação, pode ter ocorrido algo recentemente. Só que, de alguma forma, a situação ela vai apertar. Ela vai. Você já ouviu falar aquele ditado? Vai apertar teu calo aqui. Vai doer um pouco, né? Pode ser um ponto fraco seu, pode ser uma resistência sua. E quando isso acontece, quando aperta o calo aqui, você pode recorrer à sua fé. Né? Você pode orar, você pode pedir aquilo que você acredita, né? Deus, orixá, você pode recorrer à sua fé. Pedindo para não deixar isso acontecer, para que porque você ama isso, porque você tem sentimento ligado a isso, né? Então não precisa ser necessariamente um amor, às vezes tem um afeto, tem uma empatia, seja o que for. E talvez o que você está lidando ali, talvez a situação em si precisaria de um milagre. De um milagre
para que algo. Então, assim, o entendimento aqui é assim: isso precisa de um milagre. Isso só pode ser resolvido se houver um milagre. E como isso está mexendo com a sua fé, é bem possível que você esteja pedindo algo. Você esteja pedindo para que esse milagre aconteça de alguma forma, ou para que isso ocorra na sua vida de alguma forma. Só que assim, Leão, por mais que eu tentasse explicar como que as coisas no mundo funcionam, eu ia falhar. Porque nem sempre temos as respostas que precisamos. Talvez nesse momento não, pode ser que futuramente a concepção mude. Mas aqui é como se isso tudo que está acontecendo é para te liberar de alguma coisa. E aí você pode dizer, mas eu jamais me permitiria me liberar disso, porque isso é importante para mim. Mas existe uma coisa que é você olhar para aquilo com valor e com importância na hora que aquilo está pesando, e você olhar para aquilo com valor e importância no dia a dia, na maneira como você se dedica, na maneira que você nutre aquilo. Então, aqui é assim, não é que a energia acredita que isso é um fardo para você, né? Porque fala muito assim de uma coisa que não estava somando na sua vida, de uma coisa que não tinha relevância alguma. A energia ela entende que aquilo não foi tratado por você com relevância. Então, não significava tanto quanto você acha que vai significar no momento que isso acontecer. Você só está tendo uma ansiedade sobre a situação porque agora você está vendo para onde tudo isso está levando as coisas. E talvez você não estava preparado ou preparada para essa lição aqui agora. Só que fala sobre uma liberação. E claro, pode ser que esse milagre também aconteça e alguém se libere de algo. Tudo bem? Vamos seguir. Vamos entender um pouco mais em relação a isso. Mas, assim, é importante refletir sobre o assunto. Porque, como eu falei, a energia pode ter percebido que, bom, eles não dão tanta importância para isso não é prioridade para eles. Então, já que não é prioridade, nada mais justo do que liberar eles disso. De uma responsabilidade que eles não querem ter, de um compromisso que eles não querem manter. É isso, Léo. A energia de vocês começa aqui com preocupações, assim, são preocupações leves, não é nada de muita agitação, mas fala muito sobre aspectos financeiros. Isso também pode representar filhos, netos, como se houvesse ali uma atenção que você estivesse dando para isso. Ao mesmo tempo, tem algo que você está guardando dentro de si. Você não está, de alguma forma, compartilhando isso com os demais, mas ainda é algo que está ali muito forte em você. Isso que você está guardando pode estar relacionado com alguma perda ou com algum fim que você passou, né? Então, às vezes você perdeu alguém que você ama, então você carrega essa pessoa no seu coração, né? Você guardou essa pessoa no seu coração. Às vezes houve um fim de uma relação, um fim de uma questão profissional e você guardou algo dali, né? Talvez um ressentimento, talvez um momento, uma lembrança, tá? Então existem esses pontos. Só que a sua intuição, ela vem te incomodando constantemente, Leão. Como se a sua intuição ela estivesse dizendo assim, Leão, tem algo que você precisa olhar com mais atenção aqui. Né? Tem algo ou alguém que você precisa conversar ou que você precisa prestar mais atenção de alguma forma. Porque aqui fala sobre questões de prioridade, né? O que você está priorizando no seu dia a dia.
Então, assim, eu vou ser pode ser que eu pareça até um pouco arrogante, tá? Mas não é essa a intenção. Imagine que você tem seus filhos pequenos, você tem seu relacionamento, só que assim, você sempre está ali focado ou focada, concentrada no seu marido, esposa, namorado ou namorada. E você tem filhos pequenos, filhos que precisam de uma atenção, de um cuidado maior. Mas no dia a dia, você faz aquilo que é básico de um pai ou de uma mãe, mas você fica ali toda hora, né, atrás do seu parceiro ou parceira, investigando ele, querendo saber o que ele está fazendo, com quem ele está, né? Então existe essa situação. Enquanto isso, esse filho ou essa filha está descuidado, você não está prestando atenção em alguma coisa. E aí a sua intuição, ela vai tentar te puxar e falar, olha, vai ver o que está acontecendo aqui, né? Ou vai ver o que está se passando aqui. E aí você vai ignorando isso, porque você tem um foco agora, você está concentrado ali no seu parceiro ou parceira. E aí, de repente, acontece alguma coisa com essa criança. E na hora do desespero, é a hora que você vai olhar para isso daqui como um valor. Ou na hora que precisar de um milagre, é a hora que você vai olhar e vai falar, poxa vida, eu deveria ter cuidado melhor. Tá? Eu estou citando um exemplo, não estou querendo dizer que isso vai acontecer. Mas aqui, essa lição, ela vai falar assim, não dê valor na hora que chegar o desespero, na hora que precisar de um milagre. Dê valor no agora. Tá? Então, assim, a intuição ela tá puxando para você prestar atenção em alguma coisa, só que você está concentrado em algo ou em alguém aqui. E não está olhando para isso com uma devida atenção. Aqui fala sobre uma mudança, né, que ocorre no destino das coisas, né? Então, vai haver uma mudança de rotina na sua vida, Leão. Então, se você tinha uma rotina ali, vou estudar, trabalhar, sair ou qualquer coisa no sentido, vai mudar essa rotina. E assim, eu sinto que na hora existe muita dúvida, muita confusão, como se eu não conseguisse concentrar, eu não conseguisse olhar para a situação de maneira racional, eu não conseguisse ser fria a situação, porque isso está mexendo de alguma forma comigo. Né? O fato de eu ter que lidar com essa realidade não é uma coisa muito fácil para mim, né? Então traz muito essa sensação. Por mais que vocês tenham um apoio, né? Pode ser o apoio de uma energia materna, da sua mãe, sogra, por mais que você pode ter o apoio aqui de alguém próximo, né? Alguém que está tentando ajudar você a lidar com isso, a entender ou compreender isso, ainda assim não é suficiente, sabe? É como se isso mexesse com todas as suas particularidades de alguma forma. Aqui eu tenho energia de touro, peixes, virgem, Áries, escorpião. Realmente a lição é essa, sabe? Não espera perder alguma coisa ou entrar numa certa situação para valorizar aquilo que você tinha. E claro, vocês também podem ter aqui alguma situação que fala sobre chantagem emocional ou manipulação emocional acontecendo por parte de outras pessoas envolvidas. E às vezes até as pessoas culpando você pelo que aconteceu ou pelo que está acontecendo, né, no caso. E eu sinto que muitos aqui podem tomar uma atitude de se isolar da situação para tentar refletir sobre.
né? Muitos aqui podem realmente, assim, se afastar com a intenção de buscar uma melhor solução para esse problema. E assim, pode gerar várias coisas, medo, ansiedade aqui na situação. Você vai analisar bem com quem que você pode conversar, com quem você não pode, quem vai te ouvir, quem não vai. Tem energia de Sagitário, Virgem muito forte aqui, Libra. Mas eu realmente sinto assim que o destino das coisas vão mudar, você não vai manter a mesma rotina de sempre, Leão. Agora, em alguns casos, pode ser o quê? Que você está presenciando algo que não está acontecendo particularmente com você, tá? Talvez você está experienciando algo, você está vendo algo na sua frente acontecer e você está pegando aquilo para você como aprendizado. Então, devido a essa experiência, pode mudar completamente seus conceitos, pode mudar completamente sua visão em relação a algo. E aí você aprende com o que está acontecendo com o outro. Você aprende, às vezes, com o amor do outro, com o milagre que você presencia na vida de alguém. E você passa ali a agir de uma forma diferente, a mudar hábitos, né? Porque aqui fala assim, sua rotina não será a mesma. Então você pode começar a ter uma mudança de hábito, de postura, parar de frequentar alguns lugares, você começa a buscar coisas que te conecta com esse bem maior ou que faz com que você se sinta saudável de alguma maneira. Tá? Então é isso. De qualquer forma, isso está te liberando. Se você achava que era um peso, alguma responsabilidade, você está sendo liberado ou liberada disso. Por isso é muito importante vocês refletirem e pensar o que, que hoje eu olho para a minha vida, e em vez de eu considerar como uma bênção, como uma estrutura, eu estou considerando como um fardo. Porque é dali que vai partir a liberação. Tudo bem? Então é isso, Leo. Muito obrigada. Se cuidem. Bom período para vocês. Tchau, tchau.